Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós estamos no começo do ano, mas estamos pela metade do Evangelho de São João. Na última vez, nós encerramos praticamente o capítulo 9, a cura do cego de nascença. E gostaria de dizer a todos que João deve ter escolhido um caso típico para tipificar outros tantos cegos que Jesus tenha curado. Agora nós mudamos de capítulo, ou melhor, vamos para o capítulo seguinte, não é? Que trata de um tema Bom pastor. diferente, diverso, o bom pastor. Então vamos à leitura e vamos à explicação. Leitura, digamos, pausada. Antes da leitura, eu gostaria de fazer um adendo. E é o seguinte: os estudiosos, exegetas e teólogos distinguem entre parábola e alegoria. É que nós vamos entrar aqui em parábolas e alegorias. Que é uma parábola? Uma parábola é uma história inventada com uma finalidade didática, de ensinar, de advertir, mas com, repito, uma linguagem viva e tirada da experiência comum. Na parábola, tudo leva a um foco só. Por exemplo, em Lucas, nós conhecemos a famosa parábola do bom samaritano. É claro que ali entram em cena diversos personagens. Entra o que desce de Jerusalém a Jericó, entram os ladrões, entram os levitas e sacerdotes, entra o samaritano. Entra até o jumento do samaritano e a hospedagem. Bem, numa parábola, nada disto tem sentido em si. Ninguém se pergunta nessa parábola o que significa o que descia de Jerusalém a Jericó, que significavam os ladrões, que significava o sacerdote, o levita, o samaritano, o alojamento e até o jumento. Tudo tem uma finalidade: o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões. Fez o bem a ele, embora não compartilhasse de sua fé. Vai e faz o mesmo. Isto é uma parábola. Uma alegoria é diferente. É quando cada episódio ou cada elemento tem o seu significado. O pastor significa isso. As ovelhas significam aquilo. A porta significa outra coisa. Quando cada elemento recebe um significado próprio, então não estamos no domínio da parábola, mas no domínio da alegoria. Diversos exegetas no passado afirmaram que Jesus não seria capaz, como um galileu um tanto rude, sem instrução, elaborar verdadeiras alegorias e se contentaria com parábolas simples, o que não parece ser absolutamente verdade. Em hebraico, não se faz tanto a distinção entre parábola e alegoria. A palavra hebraica única indica o seguinte: é a palavra machal. Machal é toda linguagem figurada, seja provérbio, seja metáfora, seja símbolo, seja alegoria, seja parábola, seja provérbio, qualquer linguagem figurada. Jesus podia perfeitamente usar de machal, linguagens figuradas,
e não apenas de parábolas, mas também de alegorias. Aqui nós temos uma alegoria. Agora já sabem o significado da alegoria e vamos começar a leitura. Vamos a partir do capítulo 10º do Evangelho de São João. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz e ele chama as suas ovelhas uma por uma. Até onde você leu, tem que versículo? Até o versículo 2, 3. 3, é aí mesmo. A primeira alegoria está nos versículos 1 a 3a. A primeira parte do versículo 3º. Leia novamente a primeira alegoria. É a alegoria da porta. Desde o versículo 1 então, a 3a. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. Aí está a parábola, a primeira parábolazinha que tem como ponto central a porta. Ou seja, Jesus, numa linguagem metafórica, se indica como o verdadeiro e o único e apropriado acesso às ovelhas. Ele é a porta. Quem não entra por esta porta não tem um acesso adequado às ovelhas. São os ladrões e os assaltantes. Estes não entram pela porta. Deve entrar pela janela ou por outras localidades. Quem são esses que não entram pela porta? Bem, nós podemos imaginar as autoridades religiosas do tempo de Jesus, mas aqui, sobretudo aqui, os fariseus e os saduceus, que desde o tempo dos macabeus e asmoneus, um século e meio antes de Cristo, não tinham um acesso adequado às ovelhas. É a estes que Jesus tem de mira quando afirma que ele, Jesus, é a única porta, ou seja, o único, verdadeiro, adequado, salutar acesso às ovelhas. Os outros que vieram antes dele não entraram adequadamente e as ovelhas sofreram. Nos sinóticos, nós temos diversas afirmações de Jesus com relação ao povo desorientado como ovelhas sem pastor. Teve piedade delas porque eram consideradas, eram ovelhas desorientadas, ovelhas sem pastor. Vamos ler a segunda parábola de 3b a 5. Seguindo então, a este o porteiro abre. As ovelhas ouvem sua voz, e ele chama suas ovelhas uma por uma, e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Aqui o centro não é a porta, mas é o porteiro. Porteiro e pastor são mais ou menos vocábulos vizinhos. É o porteiro que abre a porta, tanto para a entrada quanto para a saída. E quando abre a porta e as retira, leva-as a pastagens. Isto é, estamos na linguagem figurada, metafórica, leva-as a
abundância dos bens messiânicos. Ele já havia dito neste evangelho: eu sou a água viva, eu sou o pão da vida. Agora, como verdadeiro porteiro, ele abre as portas e conduz as suas ovelhas aos prados da vida eterna. Agora, são duas parábolas ou metáforas, ou, se quiserem, na linguagem mais técnica, duas alegorias, e estas duas alegorias agora têm a sua explicação. A primeira alegoria é explicada nos versículos seguintes, e sobretudo 7 a 10. É a alegoria da porta. A alegoria do pastor será explicada nos versículos 11 a 18. Nós vamos fazer um intervalo e logo mais voltamos. A primeira explicação é a explicação da primeira alegoria, a da porta. Então vamos. Versículo 5 em diante. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes apresentou essa parábola. Agora começa a explicação, no 6. Jesus lhes apresentou essa parábola. Eles, porém, não entenderam o sentido do que lhes dizia. Eles, porém, não entenderam o sentido do que lhes dizia. O tema da incompreensão é também um tema sinótico. É um tema usado em Marcos, por exemplo. Para Marcos são os de fora. Eu já tive ocasião de explicar aqui o que significa para esse evangelista os de fora. Os de fora em contrapartida aos de dentro. Os de dentro são aqueles que recebem os segredos do reino, são aqueles que compreendem a palavra de Jesus e, sobretudo, não se trata tanto de uma compreensão intelectual, mas se trata também de uma docilidade e abertura e adesão. Os de fora, para os quais tudo se passa em enigma, e em enigma absolutamente misterioso, são aqueles que se endureceram e não estão dispostos a se abrir. Para os sinóticos, os de fora e os de dentro. Para esse evangelista aqui, ele usa a mesma linguagem para indicar uma linguagem diferente, melhor, para indicar a incompreensão. Bom, esta incompreensão, eu já tive ocasião de dizer aqui, não é? Nós, pastores, nós que somos pregadores, a conhecemos e de miúdo fazemos a experiência. Quando nós pregamos e quando nós percorremos com o auditório o nosso, dizia num outro programa, os ouvintes, quando os olhamos com os nossos olhos, vemos que alguns são de dentro e se interessam. Para outros, a linguagem é absolutamente mistérica, esotérica, não entendem coisa alguma. Mas não é um problema intelectual. Não é que eu esteja falando uma língua difícil. É um problema de abertura do coração. Padre, esses primeiros versículos aqui que nós lemos, eles falam muito de ouvir a voz, certa vez do ladrão, certa vez do bom pastor. Como é que se distingue essa voz hoje? Como se distinguiu essa voz à época de Jesus? A sequência vai dizer claramente a diferença de um e de outro, e o abismo que separa um de outro. A sequência é a própria sequência quem vai dizer. Vamos lá então. Disse-lhes novamente Jesus: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aí está a explicação da primeira parábola ou alegoria 1 a 3a. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Quais são os que vieram antes de Jesus? Bem, aqui no contexto imediato
os saduceus, as autoridades do templo de Jerusalém, e os fariseus, que gostariam de ter um poder político grande em época macabaica, asmoneia e herodiana. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. Isto é, Jesus é o único acesso direto, é o único acesso adequado que leva as ovelhas ao que lhes interessa. A pastagem, que aqui na linguagem figurada significa abundância de vida de Deus, e não os outros. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida, e a tenham em abundância. Aí está a explicação da primeira alegoria. Enquanto ladrões e assaltantes vêm para matar, as autoridades religiosas do tempo de Jesus não tinham nenhuma preocupação com o povo, a quem até chamavam, pelo menos os fariseus, de massa maldita, porque ignorantes, desconhecem e descumprem a lei. Isto é, na parábola ou na alegoria, a ladrão e assaltante. Não tem carinho, não tem compreensão, não tem amor, sobretudo, não tem compaixão para com estas ovelhas. Não tinha a menor intenção de fazer com que o povo tivesse um encontro com Deus, né? A maioria desses aí eram verdadeiros obstáculos, sabe, ao encontro com Deus, o que é um paroxismo, o que é uma contradição. O mediador que se torna obstáculo à mediação, ao encontro. É verdade. Vamos. Eu sou o bom pastor. Agora vem a explicação da segunda parte, 3b a 5. Eu sou o bom pastor. Olha, interessante. Em primeiro lugar, eu sou, é goemi, o título de Deus, já no Antigo Testamento. Eu sou. Quando Moisés lhe pergunta, quem és? Eu sou aquele que sou. Eu sou. Às vezes, o eu sou vem sem predicativo. As mais das vezes, vem com predicativo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. Eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que é. Vamos. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Perdão, nós pulamos aqui 2 versículos. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Em primeiro lugar, nós temos o primeiro qualificativo aqui. Quando este evangelho foi escrito, Jesus já tinha dado a sua vida e por causa da sua morte ele tinha reunido ovelhas. Mas nenhum fariseu, nenhum saduceu, nenhuma autoridade religiosa jamais deu a vida por qualquer uma das ovelhas. Por detrás deste texto aqui está uma famosa requisitória de Ezequiel, capítulo 34, sobre os maus pastores. É um texto que mereceria ser lido com atenção. Nós não vamos ler aqui, porque é um texto longo, é um texto que levaria muito tempo, o nosso programa é curto, é condensado e não dá. Mas o leitor, o telespectador, poderá buscar Ezequiel 34, a famosa requisitória de Deus contra os maus pastores, que não cuidaram, não enfaixaram, não curaram, não alimentaram, descuidaram e negligenciaram completamente as pobres ovelhas que se dispersaram
que se desparramaram por todos os cantos da terra. Uma alusão às duas catástrofes nacionais das duas monarquias de Israel e de Judá. Israel em 722 a.C., Judá em 587. E toda esta catástrofe motivada pelos maus pastores, príncipes, reis, sacerdotes, falsos profetas, os falsos dirigentes do povo. Nenhum deles um verdadeiro pastor. Agora, a diferença de todos estes, reis sanguinários, reis incompetentes, reis completamente preocupados consigo, nós temos aqui a figura de alguém que, quando o texto foi escrito, já tinha dado a vida pelas suas ovelhas. Continua. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge. Aí está, mais uma vez, numa linguagem direta, embora sempre dentro do metafórico, o que não é bom pastor, isto é, o mercenário. Este é um texto que pode ser perfeitamente aplicado aos dias de hoje, porque ao lado de bons pastores, nós temos mercenários também. E bons obstáculos também. E bons obstáculos. E, lamentavelmente, nós não temos isto apenas em seitas. Nós temos até dentro da Igreja Católica pastores que deixam a desejar e muito, que não têm verdadeiro cuidado com as ovelhas, não têm verdadeiro amor. Numa palavra, não têm vocação. Não deveriam estar aonde estão. O nosso tempo hoje se encerrou. Nós voltamos no próximo programa. Muito obrigado pela audiência. Bom final de semana, um bom domingo a todos. Até a próxima sexta. Obrigado, bom final de semana, bom domingo. Até.